Prepare-se para adentrar o mundo dos gigantes mais temíveis da Bíblia, onde lendas de batalhas épicas e heróis improváveis ganham vida. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e curta o vídeo, vamos lá! Número 1. Og, o rei de Bazã, era um poderoso e infame rei. Morreu enquanto reinava em Astarote durante o tempo de Moisés. Ele se transferiu contra os israelitas em sua jornada de volta para a Terra Prometida. Deus concedeu aos israelitas a vitória sobre as forças do rei Og. Moisés e os israelitas capturaram Bazã, uma terra fértil a leste do rio Jordão. Devido à assombrosa força de Og, a vitória dos israelitas foi significativa. Isso levou ao encontro dos israelitas com o rei Og de Bazã após uma batalha com outro rei. A morte de Sion. Moisés havia pedido a Sion que permitisse que os israelitas passassem por sua terra, prometendo não tomar nenhum dos recursos dos amorreus ao longo do caminho. No entanto, Sion e suas forças atacaram os israelenses. Deus ajudou Moisés e os israelenses a derrotarem os amorreus e conquistarem sua terra. Números capítulo 21 versículo 33 a 35, Bíblia Amplificada. Mais uma vez, vemos Og, rei de Bazã, saindo contra os israelitas. Esta foi outra batalha que Israel não iniciou, mas eles foram mais do que preparados para o desafio com a ajuda de seu Deus. Eles conquistaram uma vitória gloriosa. Não temas, disse Deus, pois eu o entreguei em suas mãos. Essa mensagem encorajadora foi essencial, pois Og de Bazã era conhecido por seu tamanho e força impressionantes. E era mais um rei amorreu que não representava uma ameaça para Israel, porque o Senhor já o havia entregue a ele e seu domínio a Israel. O estágio da luta de Og já estava determinado antes mesmo de ele vestir sua armadura. A batalha entre as forças de Og e as de Moisés está descrita no livro de Deuteronômio. De acordo com o texto, Og governava mais de 60 cidades fortificadas, todas elas conquistadas pelos israelitas. Isso ampliou o território de Israel no lado leste do rio Jordão e mostrou a eles que poderiam superar os poderosos inimigos que enfrentariam no lado oeste do rio. Deuteronômio capítulo 3 versículo 3 a 7. Assim, o Senhor nosso Deus também entregou em nossas mãos Og, o rei de Bazã, e todo o seu exército. Os derrotados, não deixando sobreviventes. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades. Não ficou uma das 60 cidades que não tomássemos deles. Toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades estavam fortificadas com altos muros, obstáculos e trancas, e também havia muitas aldeias não muradas. Destruímos completamente todas elas como feitas com Sion, exterminando homens, mulheres e crianças. Mas todo o gado e o despojo das cidades nós tomamos para nós, assim como Sion fez. Deuteronômio capítulo 3 versículo 11, Bíblia Amplificada. Olha também. Levou todo o seu exército para a batalha contra Israel. No caso de Sion, Deus já havia decidido entregar o rei, juntamente com todo o seu exército e território, a Israel. Israel destruiu toda a população e tomou o controle das 60 cidades do reino de Og, que tinham os mesmos muros altos que as de Sion. Quando Deus escolheu entregar um inimigo ao seu povo, nem as mesmas cidades fortificadas foram páreo para o inimigo no futuro. Quando chegarem a Jericó, a ilustração mais marcante dessa realidade ocorreria lá. O próprio Og era um homem enorme, com uma cama de ferro que media 9 covados de comprimento e 4 covados de largura, ou seja, cerca de 4 metros e 5 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. A inclusão desse detalhe destaca o tamanho de Og. Um homem que precisava de uma cama desse tamanho provavelmente era alto, talvez medindo de 3 a 3 metros de altura. Israel triunfou sobre Sion, tomando o controle de suas extensas terras na margem leste do rio Jordão. Após a derrota deles, ficou evidente que Og não era um governante fraco. Israel não tinha motivo para se preocupar com o tamanho de seus oponentes, eles só podem lembrar do poderoso era o seu Deus. Deuteronômio capítulo 3 versículo 11, Bíblia Amplificada. Além disso, na Bíblia Amplificada, afirma que Og era descendente dos Refães, indicando que era um homem de grande estatura ou um gigante, e Josué capítulo 12 versículo 4, Bíblia Amplificada.
e o território de Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos refães que vivia em Estarote em Edrei, era referido como o último dos refães, conforme Deuteronômio capítulo 3 versículo 11 e mais tarde nos livros de Números e Josué. Refães só é uma palavra hebraica para gigantes. Os refães eram um povo que vivia em Canaã e em outros lugares durante o tempo de Moisés e Josué. O termo refães só é descritivo, não pejorativo, e significa o terríveis. Os refães eram gigantes experientes em batalhas. Quando os israelenses tentaram entrar na terra prometida pela primeira vez, os espiões disseram que ela era habitada por gigantes conhecidos como Nefilins e filhos de Anaqui. As repetidas referências aos refães nesses primeiros 3 capítulos demonstram que Israel, confiando em Deus, era mais do que capaz de derrotar essa raça temível. Também demonstre que o medo deles foi infundado, de Números 13. Quando se recusaram a entrar na terra prometida, suas desculpas se mostraram frágeis à luz das vitórias da próxima geração. Nada é difícil demais para Deus, nada é impossível para Ele. Mateus capítulo 19 versículo 26. Gigante número 2, Golias. Golias era um gigante filisteu. Os filisteus eram inimigos dos israelitas, e eles se reuniram para a guerra. Naquela época, não fazia muito tempo que os filisteus fossem totalmente derrotados, mas agora estão se reerguendo. Eles invadiram o território israelense e aparentemente tomaram posse de parte dele, acampando em uma área controlada por Judá. 1 Samuel capítulo 17 versículo 1 a 3. Os filisteus reuniram suas forças para a batalha e se reuniram em Socó, que pertencia a Judá. Acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e formaram linhas de batalha contra os filisteus. Estes estavam na encosta de um lado e Israel na encosta do outro, com o vale entre eles. O vale de Elá era mais parecido com um grande cânion do que com um pequeno vale. 1 Samuel capítulo 17 versículo 4, Bíblia amplificada. Então saiu do acampamento dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate. De altura, era de 6 covados e 1 palmo. Não entendemos exatamente o que essa informação significa de imediato, pois não medimos as coisas em covados ou palmas, mas em pés e polegadas. Vamos traduzir isso para termos mais compreensíveis. O Golias era um homem enorme, com cerca de 2 metros e 75 centímetros de altura. Se você adicionar o comprimento de seus braços quando eles levantarem sobre a cabeça, você pode imaginar que a criatura imponente ele se desviaria. Mas não era apenas o tamanho dele. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e usava uma couraça de escamas, placas de metal sobrepostas, que pesava 5.000 ciclos de bronze. Ele tinha protetores de bronze nas canelas e uma lança de bronze entre os ombros. O eixo de seu lançamento era como a lançadeira do tecelão, e a ponta da lança pesava 600 ciclos de ferro. Um escudeiro precedeu ele. Estava vestido com o que chamaríamos de uma malha de armadura. Os filisteus se prepararam para a batalha, usaram um enorme manto por baixo, semelhante a uma lona coberta por anéis de bronze sobrepostos. Essa malha protege o usuário dos ombros até os joelhos contra as armas do inimigo. Essa armadura em particular pesava 5 ciclos de bronze, o que equivale a cerca de 80 a 90 kg nos padrões modernos. Golias estava armado com um capacete de bronze, caneleiras de bronze para proteger suas canelas, e um lança ou dardo de bronze entre seus ombros. Todos esses itens eram feitos de bronze. A ponta de seu lançamento era de ferro e pesava 600 ciclos, cerca de 7 a 9 kg. Segundo o relato, ele estava acompanhado por um portador de escudo que caminhava à sua frente. A palavra hebraica usada aqui se refere aos maiores escudos usados em batalha, grandes o suficiente para proteger um adulto. Fica muito claro que o objetivo era proteger o corpo contra flechas disparadas pelo inimigo. Além de sua armadura corporal, Golias tinha esse homem à frente dele empunhando um escudo do tamanho de um homem para uma defesa ainda maior. Faça uma pausa e deixe que sua mente imagine a cena impressionante que acabou de ler. Imagine o terror que você sentiria se tivesse que enfrentar um gigante desse tamanho, que também estava protegido por tanta armadura. Sem dúvida, as chances contra qualquer um eram suficientes para enfrentá-lo na batalha. Note o que guerreiro esse gigante fez. 1 Samuel capítulo 17 versículo 8 a 9, Bíblia amplificada.
Ele ficou de pé e curioso para as linhas de batalha de Israel, dizendo-lhes: Por que vocês saíram para se posicionar para a batalha? Não sou eu o filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para vocês e faça-no descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos seus servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, vocês se tornarão nossos servos e nos servirão. Novamente, o filisteu desafiou as linhas de batalha de Israel: Dai-me um homem para que lutemos juntos, disse o filisteu. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram desanimados e cheios de medo. Davi, filho de Jessé, um homem de Belém de Judá, tinha 8 filhos. Na época de Saul, Jessé era velho e avançado em anos. Seus 3 filhos mais velhos queriam seguir Saul na batalha. Os nomes dos 3 filhos que foram à batalha eram Eliabe, o mais velho, o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia e vinha de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu Golias saiu pela manhã e à tarde tomou posição por 40 dias. A prática de desafio representativo ou conflito 1 a 1 era popular nas civilizações orientais. Ele seria o representante do exército filisteu, e a escolha de Israel seria o representante do exército israelense. Quem vencer determinaria a vitória de seu exército, e quem perder significaria a derrota de todo o exército. Durante 1 mês e meio, ele se exibiu todas as manhãs e tardes, gabando-se de seu tamanho e poder e desafiando e amaldiçoando o Deus de Israel. Enquanto ele olhava através do campo de batalha, lembre-se de que agora é o 41º dia da igreja em que os israelitas enfrentaram Golias, mas é a primeira vez que isso acontece com Davi. 1 Samuel capítulo 17 versículo 40-46, Bíblia amplificada. Davi se declarou cedo no dia seguinte e fez exatamente o que seu pai o aconselhou a fazer. Ele deixou seus rebanhos de ovelhas com outro pastor e ao se aproximar das proximidades do acampamento israelense, notou as tropas se preparando para a batalha e ouviu o grito de guerra. Ele só queria observar o que acontecia. Então, Davi apressou-se para a linha de frente da batalha e entrou para cumprimentar seus irmãos, deixando a bagagem aos cuidados do carregador de bagagem. Considere as circunstâncias. Enquanto estava ali com seus 3 irmãos, Davi ouviu um grito alto vindo do outro lado do vale, e todos ao seu redor vieram a correr para trás e se esconderam em suas tendas, e todos os homens de Israel. Quando viram o homem, fugiram dele e ficaram muito assustados. 1 Samuel capítulo 17 versículo 24. Lembre-se de que Davi nunca testemunhou ou escolheu o desafio deste gigante, Golias. Ele vê um homem gigante de volta, em armadura, gritando ameaças e desafiando e amaldiçoando o Deus de Israel. Enquanto ele olha através do campo de batalha, lembre-se de que agora é o 41º dia da igreja em que os israelenses enfrentam Golias, mas é a primeira vez que isso acontece com Davi. Davi falou aos homens que estavam junto a ele: do que será feito para o homem que matar este filisteu e remover a destruição de suas zombarias de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para que ele zombe e desafie os exércitos do Deus vivo? Os homens lhe disseram o que seria feito para o homem que o matasse. Saul havia desenvolvido um plano para tentar fazer com que o gigante morresse. O problema era que ele era o único homem no acampamento de Israel capaz de enfrentar Golias. Ele estava muito acima de todos os outros em estatura e era o líder do povo. Saul elaborou uma estratégia que idealmente envolveria outra pessoa na luta. Ele prometeu ao homem que matasse Golias uma grande recompensa, além da mão de sua filha em casamento. Não parece tão ruim, não é mesmo? Mesmo assim, isso não foi suficiente para conseguir voluntariamente. As pessoas ao redor de Davi nos informaram sobre uma estratégia de incentivo que incluía uma variedade de motivações externas. E ali estava Davi, vestido com suas roupas de pastor mais simples e armado com suas armas de pastor mais básicas, sua funda e cajado, pronto para lutar. E então acontece o ponto de virada. O filisteu veio em direção a Davi, e seu escudeiro estava à sua frente. Quando o filisteu olhou para Davi e o viu, zumbiu dele, pois ele era apenas um jovem ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: por acaso sou eu um cachorro, para você vir até mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Venha até mim, disse ele, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo.
Davi, porém, respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. À medida que as histórias de Og e Golias se entrelaçam, somos levados a um mundo de desafios, coragem e intervenção divina. Gigantes caem diante da fé inabalável, mostrando que, mesmo nas batalhas mais desafiadoras, a força vem da confiança em Deus. Deixe-se envolver por essas narrativas fascinantes que transcendem o tempo, trazendo à luz a eterna verdade de que, com Deus ao nosso lado, nenhum gigante é grande demais. Se você apreciou essa jornada épica e deseja explorar mais histórias que inspiram, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo emocionante. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e junte-se a nós em nossa busca por descobrir os segredos escondidos nas páginas da história. A jornada continua, e estamos ansiosos para tê-lo conosco.